antes e depois de Cristo. Diga glória a Deus. A sua vida e a minha vida, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Jesus, irmãos, Ele é as águas divisórias da nossa vida. Quem está me entendendo? Antes de Jesus, a nossa vida era de inimigo de Deus. Nós somos considerados, antes de Jesus, como inimigos de Deus, rebeldes, pessoas que não têm direito nem de ouvir e nem de falar com Deus, mas Ele é misericordioso e nos ouve. E nós falamos com Ele, Ele é misericordioso e Ele dá nos atende. Eu não tenho. Isabel, porque a bondade dele, a misericórdia de Deus é a razão por que nós não somos consumidos. Amém? Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós já não somos mais criaturas. Sabe por quê? Eu vou ler esse texto aqui, vou mostrar para vocês os pontos principais do caráter do cristão, e vou explicar nesse momento aqui por que é tão importante. Quando você trabalha numa empresa, presta atenção, quando você trabalha numa empresa, você não tem obrigação de ser igual ao seu patrão, sim ou não? Você tem a obrigação de ser igual ao seu patrão? Mas quando você é filho do patrão, você tem a obrigação de ser igual a ele. É ou não é? Do jeito que as pessoas olham para o dono da empresa, eles olham para o filho do dono. Do jeito que as pessoas olham para Deus, que é o dono de tudo, eles olham para os filhos do dono do mundo, que é cada um de nós. É por isso que é necessário que o nosso caráter tenha esse perfil. Vamos lá, em primeiro lugar, versículo 2. Aquele que anda em sinceridade. A primeira característica de um servo do Senhor, a primeira característica de um servo de Deus, é que ele deve ser sincero em tudo que ele fala. Ele deve ser sincero em tudo que ele realiza. Amém, meus amados? O que significa sincero? A palavra sincero, ela vem do grego. É o seguinte, nos tempos gregorianos, ou melhor, nos tempos gregos, da cultura grega, se fazia muitas estátuas. E as casas, elas eram muito enfeitadas, ornamentadas com várias estátuas. Então se fazia estátuas e se vendia. E havia também algum tipo de estátua, algumas estátuas que se usava para se embelezar os jardins das residências. Então o que aconteceu? Como houve uma grande procura, uma procura muito grande assim, por aquelas estátuas, não eram estátuas de Deus, eram estátuas de decoração, você está entendendo? Eram muitas estátuas, eu não sei que você vê isso por aí, às vezes você vai em algum lugar, aí você vê algumas estátuas enfeitando o jardim, não é? De um passarinho, estátua de um pássaro, estátua de alguma coisa. Então, havia isso. E os gregos, para que pudessem suprir todas as necessidades da demanda, eles não conseguiam esculpir, ou em madeira, ou e muitas vezes nas pedras, que eram esculpidas em pedra, né? Não conseguiam esculpir a demanda, não conseguiam suprir a demanda. Aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a misturar. Eles pegavam uma pedra bruta, rachavam a pedra, e em vez de fazer os detalhes da pedra, eles começaram a colocar cera. Tá vendo? Começaram a colocar cera. E através da cera, eles faziam umas imagens bem rápidas e bonitas. E logo começou a se vender. Só que com o tempo, quando se colocava as estátuas no quintal, com o sol, você sabe que a cera ela derrete com calor, né? Com o sol, mesmo com a camada de proteção, uma hora acabava a camada de proteção, a cera aparecia e começava a se derreter. Começava a se derreter e ficava tudo deformado aquela estátua. Aí surgiram novos escultores. Esses escultores, para que eles pudessem garantir que as suas estátuas, sua obra era perfeita, não tinha cera, eles escreviam sincera. Quer dizer, sem cera, não tinha cera. Daí surgiu a palavra sincera, ou sinceridade, ou seja, não há nada que possa ser considerado impuro ou inadequado na conduta daquela pessoa. Amém, irmão? Quer dizer que quando você se relaciona com uma pessoa e você diz que você está se relacionando com ela porque a ama, você está sendo sim? É real. Não está se relacionando com aquela pessoa por interesse. Amém, queridos? Diga para o irmão do seu lado, irmão, não deixa a cera atrapalhar
a sua sinceridade. Amém, querido? Diga para ele, seja sincera. Não seja cera aí no seu relacionamento, seja sincero. E o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, irmão, tem que ser sincero. Hoje, o que se falta no mundo, na sociedade, é a sinceridade. Olha, é muito difícil. Tem vezes que um rapaz começa a namorar com uma moça começa a namorar com um rapaz, e ele até acredita nela, ela acredita nele. Daqui a pouco descobre que ele já está com outra, descobre que ele já está enganando ela, que na verdade o próprio relacionamento, antes mesmo de entrar uma terceira pessoa, a pessoa já não é mais sincera. Tudo que faz muitas vezes para encobrir, né, o seu próprio caráter. Então a Bíblia diz que para alguém ir para o céu, depois de ter aceitado Jesus, precisa ser sincero no seu relacionamento com Deus. Precisa ter intimidade com Deus, precisa ser sincero, precisa ser real, verdadeiro com o Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso. Não adianta tentar dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Aí na hora que o negócio pega, Jesus, eu gosto mais de ti, porque tu me deixou arranjar aquele emprego. Né? Tem gente assim, porque eu não consegui um emprego, porque ela não quer mais ficar comigo, eu vou sair da igreja. Quem diz isso? Porque a minha mulher está me deixando, eu vou sair da igreja. Ou seja, estava o tempo todo na igreja porque a mulher estava querendo que estava com ele. Não estava por causa de Jesus, não era assim? Ele era com cera, né? Não tinha cera na vida dele. A cera era a mulher. A cera era aquela situação. Segundo lugar, e pratica a justiça. O que significa justiça? Significa dar a quem merece, a quem é de direito. Conceder a alguém aquilo que é de direito, quem merece. O que é que Deus ele merece? Jesus ele diz, dai a César o que é? Dai a Deus o que é? Deus. Então, irmãos, para nós agradarmos ao Senhor, precisamos praticar a justiça. E a justiça maior, sabe qual é? A palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus está praticando a justiça. Porque a palavra do Senhor, preste atenção que eu vou falar, meus irmãos. A palavra de Deus é o clima da justiça na terra. Não existe um livro que expresse com tanta perfeição a justiça do que a palavra de Deus. É por isso que muita gente não gosta da palavra de Deus, porque ela não admite, irmãos, falha. Ela não admite engano, ela não admite orgulho, ela não admite falsidade. Para que alguém possa andar na palavra do Senhor, precisa se libertar da injustiça. Daquele negócio, eu sou espertalhão. Não, se eu te der a oportunidade, eu vou aproveitar a oportunidade, ainda que seja injusto. O servo do Senhor, ele foi chamado para ser diferente e não para ser igual aos outros. Diga para o irmão cancelado, irmão, o Senhor te salvou para que você pudesse ser igual a Jesus. Amém? Efésios capítulo 4, acho que é o versículo 13, ou 14, ou 15, a partir do versículo 11, nós encontramos que a ordem de Deus, o desejo do Senhor, é que os seus servos cheguem à estatura de Cristo Jesus. Amém, irmão? Cheguem a ser iguais a Jesus no seu procedimento, no seu amor por Deus, no seu amor pelo próximo. Amém, querido? Diga glória a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor. Continuando. E fala verazmente segundo o seu coração. Veraz, verdadeiro. Que o coração dessa pessoa é verdadeiro. Ela fala com verdade, e a verdade sai de dentro. Diga glória a Deus. Tem gente que o que está no coração é uma coisa, o que está na boca é? Vai para o céu? Mas aceitou Jesus. Aceitou. Está da boca para fora. Amém, querido? Então daqui a pouco, se nós não tivermos ainda incluído completamente aqui, eu vou dar aqui e vou mostrar para você o remédio, como a gente pode consertar essa vida aí afora. Amém, queridos? Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua. Você já ouviu falar da fofoca? É uma coisa terrível.
A palavra do Senhor diz que aqueles que falam mal dos outros não herdarão o reino de Deus. É o que difama. Diga para o irmão que está falando, irmão, o Senhor te chamou para falar bem dos outros. Sabe, irmão, quando a gente não tem coisa boa para falar dos outros, então a gente não deve falar nada. Se eu falar alguma coisa, eu vou falar mal, não fale. Fique calado. Se alguém te perguntar, o que você acha daquela pessoa lá? Sabe que não dá para falar coisa boa dele? Mas eu não tenho opinião. Não dá para emitir opinião agora. Tem dificuldade, seja sincero, tem dificuldade de emitir uma opinião nesse momento. Mas eu creio que Deus tem um plano na vida dele. Se Deus tem um plano para os rios, para cada rio ele deu um leito, quanto mais para o ser humano que nasceu nessa terra, nasceu com um projeto e um plano de Deus traçado. Diga glória a Deus. E quando ele decidir aplicar esse plano, você vai ver que grande homem de Deus, que grande mulher de Deus será aquela pessoa. Às vezes, irmãos, nós esquecemos que Deus ele é Deus do impossível. E começamos a olhar as pessoas pelos nossos olhos carnais. Essa pessoa que me perturba, essa pessoa que sempre me ofende, essa pessoa que é assim, é assado, ela nunca vai mudar. E a palavra do Senhor diz que não existe coração que Deus ele não quer. Amém. Diz a palavra de Deus que a palavra dele, a palavra do Senhor, ela é martelo que esmiuça a penha. É uma marreta que esmaga qualquer coração. É o coração duro, quero ver se é mais duro do que a marreta. Uma pedra pode quebrar a marreta, irmão? O que a marreta faz com a pedra? Deixa ela em pedacinhos. Assim que o Senhor faz, através da sua palavra, com o coração duro. Quanto mais duro é o coração, mais quebrado ele fica. Para que quando ele for refeito, seja refeito segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz mais. Nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, o versículo 3 mostra que para que nós possamos viver no céu, precisamos pôr em prática o segundo maior mandamento: amar o nosso próximo como a nós. Você gosta de saber que alguém está falando mal de você? Por isso a Bíblia diz: aquilo que tu queres que os outros te façam, fazes tu primeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Aquele que não difama, eu não falo mal, porque eu não gosto que ninguém fale mal de mim, diga glória a Deus. Aí ele diz mais aqui: eu não vou fazer mal para alguém, para o meu próximo, porque eu não quero que ninguém fique fazendo mal para mim. A palavra do Senhor nos diz, irmão, a lei da semeadura: o que semearmos, diremos, se bem, vamos escolher bem, se mal, vamos escolher o mal. O versículo 4 diz: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. A palavra réprobo vem de reprovado. Aquela pessoa, irmão, que você tenta ensinar, você tenta mostrar o caminho, mas ela é rebelde, ela não aceita. É aquela pessoa que se levanta contra a palavra de Deus, que mata, que rouba. Você pode até olhar para o ser humano como um pobre miserável pecador, mas não pode concordar com o que ele faz. Amém, queridos? A palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 4, que nós, como filhos da luz, a luz ela sempre vai reprovar as trevas. Nós nunca vamos concordar com o erro das pessoas, mas vamos concordar que Deus é poderoso para mudar seu caráter. Amém, irmãos? E aqui a pessoa que vai morar no céu, ele não põe pontos quentes, né, sobre a mentira, sobre o erro que a pessoa faz, mas ele é sincero em falar a verdade. Amém, meus amados? Não fique escondendo. O reprovado para toda boa obra é desprezado. Amém? O cara não quer nada. Jesus disse, irmãos, lá em Mateus, capítulo 7, não me falha a memória, o Senhor Jesus diz assim: não deem as vossas pérolas aos porcos, e não deem aos cães aquilo que é santo. Está falando de gente que não quer nada com Deus, que já conheceu o Evangelho, mas não leva a sério a palavra do Senhor, que sai às vezes da igreja para fazer o que não presta, para assaltar, para roubar, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Esse é o reprovado para a boa obra. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está falando: irmão, vigia, você é um pombinho. Diga para ele: você é um pombinho no meio de lobos. Você é uma ovelha no meio de tigres e leões. É assim que a palavra diz que a igreja é.
Jesus disse, sejam simples como as pombas, mas tenham a prudência das serpentes. Sejam humildes com todo mundo, agradáveis com todos, mas não acreditem em todos. Amém. Porque tem gente que só quer o seu mal. Pastor, mas eu quero o bem dele. Continue querendo o bem dele, mas não se iluda. Não se iluda que o ser humano é terrível. O ser humano sem Deus ele é capaz das piores coisas. Sim ou não? O cara às vezes está falando com o outro, conversando com o outro. Irmão Álvaro, eu conheci muito isso, irmão. O cara conversando com o outro, arma e mata a pessoa. Assim, está sendo frio. Como acontece isso? Então, meu irmão, vigie. Porque quem é má vai ter que fazer a maldade. A Bíblia compara o cristão como uma ovelha no meio de lobos. Jesus chega a dizer que os filhos das trevas, eles são mais espertos do que os filhos da luz, então cuidado. Diga para o irmão que você vê, irmão, não te iluda. Os filhos das trevas não perderam filho. Amém, irmão? Porque eles estão a serviço do pai deles. Quem é o pai deles? O diabo. É o que a Bíblia diz. 1 João 4:8. Não, 3:8. A palavra do Senhor nos ensina lá. Que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Os filhos do diabo estão sempre querendo fazer a vontade dele. Jesus chamou os judeus, os fariseus, de filhos do diabo na cara deles. Ele disse, mas nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Ele disse, vocês são filhos do diabo. Para eles. Vocês são filhos do diabo porque vocês pensam em me matar. Eu estou falando a verdade para vocês e quando martírio em pagamento vocês querem me assassinar. Você está falando a verdade para a pessoa e ela quer destruir a sua vida, irmão. Ele é o filho de quem? Por quê? Você está querendo fazer a vontade do maligno. Amém? Pastor, eu vou desistir dele, eu vou jogar essa pessoa fora, vou rejeitá-lo? Não. Vou orar por ele, mas eu vou ouvir. Jesus diz, vigiai e diga comigo, o reprovado nos meus olhos é rejeitado. Amém, querido? Faça a sua parte. Faz a palavra de Deus. Enquanto puder. Amém? E olha qual é a segunda atitude. Isso aqui a gente está falando no campo espiritual. O versículo 4 está falando no campo espiritual. Mas honra os que temem ao Senhor. Olha a diferença. Enquanto que aqueles que não querem nada com Deus, que desprezam, que não ligam para nada, desprezam a palavra do Senhor, desprezam a casa de Deus, desprezam tudo de Deus, devem ser reprovados, devem ser considerados reprovados. Diga amém. Amém. Você não tem que chegar lá e começar a falar mal da pessoa, começar a agredi-la com palavras e acusá-la. A Bíblia diz que nos nossos olhos você tem que vigiar, aquilo que Jesus disse: vigia. Você está no meio de lobos. Diante dos seus olhos, você sabe que você não pode confiar. Você conhece gente assim? Que você fala da palavra de Deus para ele, mas você sabe que não pode confiar. Se você confiar, ele vai te passar a terra. Amém, meus amados? E olha o que ele diz. E por outro lado, o verdadeiro filho de Deus sempre vai querer estar junto daqueles que servem a Deus. Olha a parte dele. Mas honra os que temem ao Senhor. Ele honra, ele tem prazer, sabe, meus amados, de estar junto daqueles que adoram a Deus, que servem a Deus, porque sabe que dali também coisa boa. Amém, meus irmãos? Eu estava falando, não sei se bonifiquei, mas a verdade é o seguinte: se nós não vigiarmos, irmãos, cuidado com o mundo, cuidado com o mundo. Se você começar a andar muito com uma pessoa que rouba, com uma pessoa que mata, com uma pessoa que estupra, se você andar com ela, você vai olhar para os pecados dela e não vai ver. Você está entendendo? Se você começar a se relacionar com gente ruim, que vende drogas, se você sabe que aquilo destrói a vida dos outros, o cara está destruindo, está matando, aí você olha para ele, mas ele é seu amigo, com você ele é diferente do que ele é com os outros, você começa a olhar para ele dizendo: cara, gente boa. Gente boa, como é que alguém pode ser gente boa e está matando os outros? Como é que alguém pode ser gente boa e está roubando? Mas se você está se relacionando com ele, você esquece os seus defeitos. Até leva para sua casa. Aí quando a polícia pega, a pessoa é presa, coitado, estão fazendo injustiça. Não é assim que acontece, irmão?
É a mesma coisa com relacionamento com o mundo. Cuidado com o mundo. Porque se vocês vão começar a se relacionar com as coisas do mundo, daqui a pouco você vai achar que o mundo não tem nada a ver. Esse negócio que o pastor fica falando na igreja, de pecado, de sexo depois do casamento. Esse negócio que o pastor fica falando, que não deve ser aproveitar a oportunidade desse deu a oportunidade, eu posso me aproveitar. Essas outras coisas mais, que o mundo ensina, daqui a pouco isso já tem isso como uma coisa normal. Mas para o Senhor não é normal, para Deus não é normal. Quem está me entendendo, querido? Mas se nós começarmos a andar muito assim, daqui a pouco você vai estar até parecendo com Ele. Diga para o irmão, para o irmão, você tem que parecer com Jesus. Diga glória a Deus. No versículo 5, no versículo 4, perdão, a parte B. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Jesus ele nos proibiu de jurar. Ele diz, os meus servos não precisam jurar, porque eles são verdadeiros. Uma pessoa que tem dúvida naquilo que fala, que não é sincero, que as pessoas têm dúvida de se ele é verdadeiro ou não, ele tem que jurar. Eu juro por Deus, eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha mulher, eu juro pelo céu, eu juro por todo mundo para que alguém possa acreditar. Mas o servo de Deus diz assim, sim, não. Ah, mas é Deus. É Deus. Então juro, eu preciso jurar. Ou você acredita na minha palavra, ou não precisa acreditar. Eu estou falando a verdade, diga agora a Deus. O servo do Senhor não necessita de juramento. Às vezes eu chego às vezes na casa de alguns irmãos que nem fico na casa, mas às vezes eu conheço irmãos, são jovens na fé ainda, que ainda não aprenderam esse mandamento. E às vezes eu procuro orientar, irmão, não jure. Mas todos juram, não jure, não precisa jurar, eu acredito no que você diz. Não precisa jurar para que eu possa acreditar em você. Para mim, o que você diz é verdade, porque você é um servo de Deus. E servo de Deus não mente. Diga para o irmão, para o irmão, filho de Deus não mente. Amém, irmão? Se mente é filho de quem? Do pai da mentira. Amém? Mas o filho de Deus, ele fala a verdade porque ele é o filho do dono da verdade, que é a própria verdade. Jesus diz, eu sou o caminho a... Eu não posso mentir, porque a verdade está dele, não tem como. É contra a natureza. Diga para o irmão, para o irmão, é contra a sua natureza. Fala alguma mentira. Amém, mano? Se você mentir, você vai estar violentando a sua nova natureza que o Senhor criou em você. E para finalizar, versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Você sabe o que significa usura? Juros exorbitantes. Tem gente que se aproveita disso, né? O cara está passando necessidade, o irmão está passando necessidade. Irmão, te empresta 100 reais, mas me paga por 120. Isso se chama-se usura. Por que o Senhor não é misericordioso? Irmão, vou lhe emprestar e quando você receber, você me paga. Amém, queridos? Fez uma coisa boa. Se você fosse emprestar uma pessoa, nem ia gostar que alguém fizesse isso com você? Então Jesus disse, só faça primeiro. Aquilo que você quer que as pessoas te façam, fazes tu primeiro. Mas irmão, não é nem banco, não é nem o banco, né? Está emprestando com juros, não paga nem o imposto. Vamos lá. Nem recebe suborno contra inocentes. Quem faz isto nunca será abalado. É você me diz, pastor, eu estou meio vermelho nessa área aí. O que é que eu preciso fazer? Vamos lá para 1 João, capítulo 1, já encerrando. 1 João, lá no Novo Testamento, texto de Apocalipse. 1 João. Capítulo 1. Versículo 8 ao 10. Esse versículo nos explica o que devemos fazer se o nosso caráter não está em 100% ainda. Amém, irmãos? Primeiro nós temos que buscar a presença de Deus. Mas como é que nós devemos buscar? Devemos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Como é que nós devemos buscar? Versículo 8 ao 10. Todos encontraram? 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você precisa fazer, pastor? Reconheça que pecou. Reconheça essa falha.
reconheça esse desvio de caráter e faça pedido no versículo 9. Confesse, se confessarmos os nossos pecados, Ele perdoará. Amém, querido? Só que Ele não somente perdoará, mas o seu Espírito Santo irá moldar o seu caráter, o meu caráter, à medida que eu vou deixando o Senhor operar na minha vida. Quem entendeu, diga amém. Então vamos agradecer ao Senhor, que essa palavra possa ter ficado no seu coração, meu irmão. Porque o caráter do cristão é, na verdade, nosso caráter é a parte mais importante que nós podemos apresentar à sociedade, querido. Se a pessoa, ainda que ela seja crente, mas ela tem um mau caráter, ninguém a considerará como uma cristã. Sim ou não? Está enganando o pastor, está enganando a igreja, está mentindo, está fazendo coisa errada. Por isso, o nosso caráter é muito importante e o Senhor Ele quer nos transformar em seus filhos. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua mão assim em sentido de pedido, no nome do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Levante sua mão ao céu. Diga assim: Senhor Jesus, como eu preciso, meu Deus, aprender a te adorar, a te servir. Molda, Senhor Jesus, o meu caráter, a minha vida, Senhor. Que eu possa, meu Deus, diante de Ti, expressar a Tua graça, a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos orar pela nossa família. Você que está com a sua família aí do lado, em nome de Jesus.